E se a Bíblia não fosse apenas um livro, mas um mapa codificado da alma humana? Imagine que cada narrativa, cada verso, cada imagem oculta entre as linhas estivesse, na verdade, apontando para algo que vai muito além das páginas. Um convite silencioso, mas irresistível, para atravessar a superfície das palavras e mergulhar no coração do mistério. Ler a Bíblia com os olhos da alma é mais do que interpretar histórias antigas. É entrar num diálogo secreto com símbolos que atravessam milênios, carregando um poder capaz de transformar, curar e dar sentido à existência. Esses símbolos não são enfeites literários, eles são chaves. Chaves que abrem portas internas para dimensões da consciência que muitas vezes esquecemos que existem. Na linguagem das Escrituras, encontramos múltiplas formas simbólicas, metáforas que expandem o pensamento, mitos que condensam verdades arquetípicas, tipologias que ligam passado, presente e futuro, e a linguagem apocalíptica, repleta de imagens que parecem sonhos, mas que, na verdade, são mapas espirituais. A Bíblia é, por si só, uma biblioteca composta de gêneros diversos, narrativas, poesia, sabedoria, profecias, evangelhos e apocalipses, e cada um deles fala uma língua própria. Nos seus versos, os números também têm voz. 3, símbolo de plenitude. 7, da perfeição. 12, da totalidade. 40, do tempo de provação. Estruturas como o acróstis, o paralelismo hebraico e o quiasmo revelam um cuidado literário que é, ao mesmo tempo, estético e espiritual. E aqui é preciso um cuidado. O sentido literal e o sentido profundo não se excluem. Eles se entrelaçam. É como se cada texto tivesse um corpo visível e uma alma secreta. E a arte de lê-lo estivesse em perceber quando a letra nos chama a penetrar no espírito que a inspira. No entanto, para ler esses símbolos sem nos perdermos no labirinto das interpretações, precisamos compreender a gramática secreta que os organiza. Se cada símbolo bíblico é uma chave, então a gramática do símbolo é o mapa que nos impede de usá-las em portas erradas. Interpretar não é inventar significados ao sabor da imaginação. É aprender a ouvir a linguagem própria com que o texto se oferece, respeitando o tempo, o contexto e o sentido que carrega. Existem 3 chaves fundamentais para essa leitura responsável. A primeira é o contexto histórico. Cada símbolo nasce dentro de uma cultura concreta. O deserto, para um hebreu do século 8 a.C., não é apenas areia e calor, mas o espaço do encontro com Deus e da prova decisiva. A segunda é a coerência canônica. Um símbolo não flutua solto. Ele dialoga com outros textos e se enraiza numa rede de significados que atravessa a Escritura. A terceira é a ressonância existencial. Um símbolo é vivo quando fala à experiência humana, despertando reconhecimento e transformação. Na tradição cristã, essa leitura simbólica ganhou corpo e autoridade. Fílon de Alexandria fez a ponte entre o pensamento bíblico e o platonismo, usando a alegoria como ferramenta para revelar sentidos ocultos. Orígenes, no século III, falava de 3 níveis de leitura: corpo, alma e espírito, indicando que a Escritura educa não só o intelecto, mas toda a pessoa. E Agostinho, em De Doutrina Cristiana, lembrava que o critério último da interpretação é a caridade. Se a leitura não leva ao amor, ela perde sua direção. A Idade Média herdou e refinou essa herança na chamada quadriga, sentido literal, o que o texto diz como história; moral, o que ensina para a vida ética; alegórico, tipológico, como aponta para Cristo e a Igreja; anagógico, o que projeta para a esperança última. Pense na travessia do Mar Vermelho. Para Israel, foi fuga real da escravidão. Para nós, também pode ser coragem ética diante do medo, passagem batismal para uma vida nova e promessa de libertação definitiva. É dentro dessa gramática e dessa tradição que autores modernos encontraram novos horizontes para a leitura simbólica. E entre eles,
um psiquiatra suíço, enxergou a Bíblia como um drama profundo da psique humana. Para Carl Gustav Jung, a Bíblia não é apenas um registro da relação entre Deus e o homem. É também um vasto espelho da vida interior, onde dramas espirituais revelam, de forma simbólica, os dramas psicológicos que cada ser humano vive. Nas páginas das Escrituras, Jung identificou arquétipos, padrões universais da psique, que aparecem repetidamente em sonhos, mitos e lendas de todas as culturas. A sombra, com sua carga de aspectos rejeitados de nós mesmos, a ânima e o animus, expressões internas do feminino e do masculino, o velho sábio, portador de sabedoria ancestral, e o self, centro unificador da personalidade, que ele comparava a um eixo que liga o céu e a terra. Em Answer to Job, Jung examina um dos livros mais inquietantes da Bíblia, a história de Jó. Ali, ele vê não apenas a narrativa de um homem provado até o limite, mas o registro simbólico de um encontro doloroso com o luminoso, aquilo que é, ao mesmo tempo, fascinante e terrível. A prova de Jó não é só física ou moral, é psíquica. É a consciência humana confrontando-se com a complexidade e, por vezes, a ambiguidade da própria ideia de Deus. Para Jung, esse confronto não é destrutivo, mas transformador. É na tensão entre opostos, luz e sombra, divino e humano, que a consciência se expande. A jornada bíblica torna-se, então, uma metáfora da individuação, o processo pelo qual o indivíduo integra suas partes fragmentadas e se aproxima do seu centro essencial. No campo clínico, Jung via os símbolos bíblicos como ferramentas vivas. Eles funcionavam como pontes entre o consciente e o inconsciente, ajudando pacientes a traduzir imagens oníricas e experiências interiores. Práticas como a imaginação ativa permitiam que a pessoa entrasse em diálogo com essas figuras, assim como se dialoga com as narrativas sagradas, não para explicá-las, mas para deixá-las agir sobre a alma. Mas Jung não foi o único a enxergar na Bíblia uma arquitetura simbólica. Um crítico literário canadense, Northrop Frye, percebeu nela não apenas um drama da psique, mas o alicerce metafórico de toda a cultura ocidental. Para Northrop Frye, um dos mais influentes críticos literários do século XX, a Bíblia é mais que um livro religioso. É o grande código que moldou a linguagem, a imaginação e as estruturas narrativas do Ocidente. Em The Great Code, The Bible and Literature e Words with Power, Frye argumenta que as escrituras funcionam como um vasto sistema de metáforas interligadas, uma rede de imagens que atravessa séculos e inspira incontáveis obras de arte, literatura e pensamento. Ele identifica imagens matriz que aparecem e reaparecem em múltiplos contextos. O jardim como lugar de origem e plenitude, a cidade como espaço de ordem ou corrupção, a montanha como ponto de revelação, o rio como fluxo de vida, a luz como símbolo de verdade e presença divina. Essas imagens não são meros adornos, são estruturas simbólicas que organizam a maneira como pensamos e sentimos o mundo. Frye também propõe que a Bíblia se desenvolve em 4 grandes modos: lei, o estabelecimento de uma ordem moral e social; sabedoria, a reflexão sobre a vida e seus paradoxos; profecia, o chamado à transformação e à justiça; evangelho, a revelação da boa nova e a promessa de redenção. Essa sequência, segundo ele, não é apenas teológica, mas também narrativa, criando um arco que vai da criação ao cumprimento. Cada símbolo, ao aparecer em diferentes momentos, é reinterpretado e enriquecido pelo contexto. A montanha do Sinai não é a mesma montanha da Transfiguração, embora compartilhem o mesmo eixo de significado. Para Frye, compreender essa teia simbólica é compreender a própria cultura que herdamos. As palavras e imagens da Bíblia tornaram-se um vocabulário universal que ainda estrutura nossas histórias, nossos discursos e até nossos sonhos. E é nesse vocabulário que encontramos chaves para decifrar não só textos antigos, mas a nós mesmos.
E agora, munidos dessas duas perspectivas, a psique de Jung e o código cultural de Fry, podemos entrar na floresta viva dos símbolos bíblicos, explorando como eles falam, se transformam e continuam a nos moldar. Entre todos os símbolos da Bíblia, alguns atravessam a narrativa do Gênesis ao Apocalipse como fios dourados. Eles não apenas repetem imagens, eles acompanham o leitor como guias silenciosos, oferecendo novas camadas de sentido a cada reencontro. A árvore e o jardim. No início, um jardim, o Éden, com duas árvores centrais, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. O jardim é o espaço da inocência, mas também da escolha. Os salmos falam do justo como árvore plantada junto a ribeiros. E no final da visão apocalíptica, a árvore da vida reaparece, agora como fonte de cura para as nações. Para Jung, a árvore é um axis mundi, o eixo do self, conectando céu e terra, espírito e matéria. É símbolo de crescimento interior e integração. Para Fry, o arco narrativo que vai do Éden à Nova Jerusalém é a passagem do exílio ao retorno, da perda à reconciliação. Decisões morais são frutos colhidos. Cultivar a vida interior é trabalhar o próprio jardim. A água desde o espírito pairando sobre as águas, no caos primordial, até o rio de vida que flui da nova criação. A água é símbolo de origem, purificação e renascimento. O mar aberto no Êxodo é libertação. O batismo nas águas do Jordão é passagem para uma nova identidade. Psicologicamente, a água remete ao mergulho no inconsciente, território de risco, mas também de revelação. Rituais de purificação, físicos ou espirituais, refletem a necessidade de limpar não só o corpo, mas também as narrativas internas que nos aprisionam. O deserto. O deserto bíblico é mais que paisagem árida. É cenário de encontro e provação. Lugar onde Israel aprende a depender de Deus, Êxodo, onde o profeta Oséias fala do chamamento amoroso e onde Jesus enfrenta a tentação. Na psicologia, o deserto simboliza a solidão fecunda, espaço de luto e reconstrução. É onde nos desapegamos das distrações e enfrentamos a nós mesmos. Práticas como o silêncio e o jejum de estímulos funcionam como desertos interiores, capazes de revelar o que realmente importa. E assim como o deserto, a água e a árvore moldam a narrativa e a alma, outros símbolos, montanhas, luz e sombra, corpo e templo, continuam a revelar paisagens ainda mais altas e profundas. A montanha. Na Bíblia, a montanha é o lugar onde céu e terra parecem se tocar. É no Sinai que Moisés recebe a lei, no cume onde a nuvem envolve a presença divina. É no monte que Jesus proclama o Sermão da Montanha. E no alto do Monte da Transfiguração que a glória se revela aos discípulos. A montanha é símbolo da visão elevada, mas também do peso da responsabilidade. Subir é conquistar clareza. Descer é levar essa clareza ao vale, onde a vida real acontece. É metáfora da jornada espiritual. Ver mais longe para agir melhor. Luz e sombra. No princípio, Deus diz, haja luz, inaugurando a distinção entre luz e trevas. O salmista canta, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Enquanto o evangelista João afirma, a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Para Jung, a luz só é autêntica quando reconhece a existência da sombra. Trabalhar a sombra, os aspectos negados e reprimidos de nós mesmos, é parte essencial da cura interior. Sem isso, corremos o risco de cultivar uma positividade tóxica que ignora a noite da alma. A verdadeira luz bíblica é revelação que ilumina, mas também coragem de olhar para dentro e confrontar aquilo que preferiríamos esconder. Jesus, em João 2:19-21, fala do seu próprio corpo como templo. Paulo, em 1 Coríntios 6:19, afirma que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E em Efésios 2:21-22, a comunidade é descrita como edifício vivo, construído para ser morada de Deus. O corpo aqui não é um obstáculo à espiritualidade, é o seu lugar de encarnação. Cuidar do corpo é honrar o templo,
Cuidar dos vínculos é edificar a comunidade. A espiritualidade bíblica é concreta. Ela se manifesta no toque, no alimento, no descanso, no limite saudável. A ética encarnada reconhece que não se ama a Deus apenas com palavras, mas também com gestos que sustentam a vida. Ao compreender o alcance desses símbolos, resta a pergunta: como podemos hoje ler a Bíblia de forma simbólica, sem perder o rigor nem a profundidade, e ainda permitir que ela fale a nossa própria transformação? Ler a Bíblia simbolicamente é, ao mesmo tempo, arte e disciplina. Não basta boa vontade, é preciso método, cuidado e humildade diante do texto. Entre as ferramentas mais eficazes está a Lectio Divina, um caminho de 4 passos: ler, acolher o texto tal como é, sem pressa, meditar, mastigar as palavras, deixar que elas ressoem, orar, responder a Deus a partir do que foi revelado, contemplar, descansar na presença, deixando que o sentido desça ao coração. Outra prática é a imaginação ativa, como sugeria Jung. Entrar na cena bíblica, observar, interagir com personagens e símbolos, mas sempre com salvaguardas psíquicas e espirituais. O diário simbólico também é poderoso. Registrar o símbolo que tocou, as passagens em que aparece, o impacto que gerou e a ação concreta que inspira. E, por fim, a tríade de checagem: texto, tradição e transformação. Se algo não ressoa nesses 3 eixos, talvez precise ser revisto, mas há riscos. O primeiro é a exegese, forçar no texto um sentido que ele não possui. O segundo, a espiritualização, que apaga o sofrimento concreto. O terceiro, a psicologização superficial, que reduz mistérios profundos a meras categorias mentais. Os antídotos estão no método histórico crítico, na comparação entre textos, na escuta comunitária e no acompanhamento espiritual ou terapêutico quando necessário. Como lembrava Agostinho, o critério último é a caridade. Se a leitura não nos torna mais amorosos, algo deu errado no caminho. E assim, voltamos ao início. A Bíblia, mais que um livro, é um mapa aberto. Cada símbolo é uma bússola que aponta para dentro e para o alto. Ler com os olhos da alma é permitir que a letra toque a carne, que o antigo fale ao presente, que a história se torne nossa própria história. Se este vídeo trouxe luz ao seu caminho, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando comigo os mistérios e símbolos que transformam vidas.